Alguém me explica, está começando o nosso programa e a gente vem com um tema muito especial, a primeira viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro, e ele escolheu os Estados Unidos da América, ali visitou Donald Trump, esteve na Casa Branca, e essa viagem demonstrou uma mudança do posicionamento da política externa brasileira. Eu considero uma viagem importante porque ela apresentou quais serão os novos rumos dessa política externa. Depois de muito tempo, né, Rebeca, com uma política externa voltada para o eixo sul-sul, a política externa do Lula, da Dilma, agora nós temos uma nova política que aponta para o norte, né? O Brasil se relacionando não mais com o hemisfério sul, mas agora com o hemisfério norte. É uma mudança interessante, Francilino. A gente tem uma mudança de posicionamento, inclusive, né? Muitos posicionamentos, agora a gente tem a diferença. E claro, nós conversávamos que é uma mudança porque, em regra, eles vão para países vizinhos. Isso aconteceu com o Collor, e quando foi com o Collor foi para os países do Cone Sul, teve ainda a oportunidade de ir até os Estados Unidos e passar por Itália, França, Portugal e Espanha, uma grande viagem que ele fez, antes de fazer, obviamente, uma viagem pessoal. Nós tivemos o Fernando Henrique indo para a África do Sul, depois tivemos aí o querido Lula indo para o Equador, para a posse, foi para a posse, não foi, Rebeca? Foi para a posse do presidente Gutierrez lá no Equador. Isso. A Dilma foi para a Bolívia. Foi. Isso. E depois nós tivemos agora o Bolsonaro indo para os Estados Unidos. Exatamente. Tá? Então essa daí geralmente é um costume, até a Rebeca falava, olha Rodrigo, é sempre um costume ele ir para o vizinho que é mais próximo, aquela coisa toda, para não ter que se desgastar tanto, já que os primeiros 100 primeiros dias de governo são bem difíceis, né? São os 100 primeiros dias de reformas, de muita apresentação, de muita conversa. Enfim, estamos aí agora com essa viagem internacional para os Estados Unidos, né? Com muitas novidades. É isso mesmo. Inclusive, Israel, o presidente Bolsonaro ele não foi somente aos Estados Unidos, ele aproveitou o pique das viagens e também fez viagem ao Chile e a Israel. Mas é claro que isso aí, essas outras viagens ficam para um outro momento, que a gente quer ser bem objetivo, te passando principalmente as principais negociações fechadas entre Bolsonaro e Donald Trump. E elas são negociações polêmicas, lembrando que grande parte delas ainda precisa do aval dos parlamentares, né? Inclusive, você, Israel, vai participar ali diretamente, né, dessas votações. Eu aproveito já para trazer o primeiro tópico, então, já que você jogou a bola, o Congresso está prestes a avaliar a decisão do presidente Bolsonaro de unilateralmente dispensar os canadenses e norte-americanos da apresentação de vistos aqui no Brasil. Então é uma decisão unilateral, ou seja, o Brasil libera estadunidenses e canadenses, japoneses e australianos, mas essas nações não liberam os brasileiros. Não há reciprocidade, então. Exatamente, apresentar o visto. Coisa que nas relações internacionais não é muito comum. Eu acho, Francelino, que o presidente não consegue aprovar essa no Congresso Nacional. É um princípio das relações internacionais, a reciprocidade. A gente até entende a motivação econômica. É óbvio que o Brasil quer atrair o dólar para cá. O presidente Bolsonaro, através do ministro do Turismo, disse inclusive que são os 4 países que mais gastam. Às vezes o argentino, ele vem mais do que o norte-americano para cá. Mas quando o norte-americano vem, ele gasta uma grana. Faltando uns plaquês de 100 dentro de um Citroën. Então, norte-americanos, japoneses, canadenses e australianos costumam gastar mais em suas visitas internacionais. E é claro que o presidente Bolsonaro, visando esse tipo de turista, acabou levantando essa possibilidade de não exigir mais o visto. Exatamente. Para título de prova, né, Israel, é muito importante até o aluno ficar atento, então, que não houve reciprocidade, que é um item que pode estar presente na prova, é o mais importante. E outro aspecto também muito relevante para título de prova é lembrar que a viagem foi para os Estados Unidos, mas o maior parceiro econômico do Brasil não é os Estados Unidos,
na verdade, é a China, né? A gente tem que lembrar disso, que de repente ele pode colocar na Quem questão mais de prova compra, o seguinte, quem mais vende exatamente, é a China. né? Ele pode colocar de repente, Israel, assim na prova que A primeira viagem foi aos Estados Unidos, porque eles são o maior principal parceiro. Não é verdade. Isso, Boa. entendeu? Então eu fiquei pensando Gostei, nessa forma que de Francelino. repente pode ser uma questão de prova para ele colocar pra Muito gente. boa. Não é? E quem é o principal parceiro? A China, né? E o segundo? Os Estados Unidos. E o terceiro? E agora você me arrochou. A Argentina. Isso, A Argentina é um parceiro fundamental nas relações comerciais do Brasil, principalmente comprando produtos industrializados. Os argentinos compram automóveis, geladeiras, máquinas de lavar, enquanto os chineses e os norte-americanos gostam de comprar commodities, gostam de importar do Brasil matérias-primas, soja, minério de ferro. Inclusive, depois de Brumadinho aí, a gente quer maiores explicações da Vale e da própria justiça brasileira em relação ao caos que está em Minas Gerais. Mas esse também é assunto para outro vídeo. Vamos voltar então. A então. gente já avançou muito nesse assunto do primeiro acordo que a gente traz, né, entre Bolsonaro e Donald Trump, que é um acordo marcado pela polêmica da não reciprocidade. Isso. Ele quer atrair esses dólares, a gente entende a motivação econômica, mas do ponto de vista da soberania nacional fica uma crítica, né? Sim. E eu vejo com ressalvas a possibilidade de aprovação disso lá no Congresso, pelo que eu tenho conversado com os meus colegas lá na Câmara dos Deputados. Agora, Israel, mas tem alguma coisa aí, tem uma troca aí, não tem uma troca? Porque não só foi pra Nós trocar temos- a camisa do Brasil, Não. a camisa dos Estados Unidos, né? Olha, temos aí outros temas importantes, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma diferença profunda na forma de pensar em relação ao lulopetismo, ao Lula e à Dilma. O Lula acreditava que era melhor o Brasil ser líder entre os países mais humildes, entre as nações em desenvolvimento. Então, Lula focava muito nos BRICS, Lula focava muito nas relações com os outros países do hemisfério sul, que são países mais simples, mais pobres, né? E o Brasil, então, era protagonista nessas relações sul-sul. Agora parece que isso mudou, né, Rebeca? O presidente Bolsonaro quer andar com rico. Eu sou rica! O presidente Bolsonaro não quer mais andar com nações emergentes. Mesmo que seja líder delas. É verdade, Não mesmo quer. que abra mão desse protagonismo e fique ali no canto, né, ali na festa, o presidente Bolsonaro sinalizou que quer entrar na OCDE. Se bem que quem fez a candidatura do Brasil para a OCDE deslanchar foi o Temer, e agora o Bolsonaro surfou nessa candidatura e quer entrar para o Clube dos Ricos. Nós estamos falando da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. O único país da América do Sul que faz parte da OCDE é o Chile. O Chile tem todo um desenvolvimento humano, o Chile ele tem todo um status, né, quando se fala de qualidade de vida. O IDH chileno é inquestionavelmente O melhor da América melhores aqui, Latina. É o melhor da América É. Latina. Então o Chile anda com esse pessoal. Ele já esteve entre os 10 primeiros IDHs do planeta, né? O Chile, se eu não me recordo, Chile, eu não se eu tenho estiver- certeza. Eu acho que ele esteve entre Eu os também 10. não, mas não me surpreenderia, não me surpreenderia. né, se o Nem o Chile Chile, tivesse De uma pesquisa não muito, nessa assim, me não muito lembro. recente, assim. E aí o presidente Bolsonaro acabou sendo também, né, solicitado. O presidente Donald Trump diz que pode dar essa forcinha para nos ajudar a entrar nesse grupo, mas quer algo em troca do Brasil. Olha. Tá de olho em Alcântara, né? Tem um negócio em Não, Alcântara, não Alcântara foi isso. Isso vai é chegar outra- daqui vai a chegar lá, pouco. é. Sabe Na o que ele verdade, pediu, Francelino? Ele pediu para que o Brasil renunciasse ao seu status de nação em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Mas então vamos aqui Interessante organizar. isso. Eu entendi. Ele Mas disse você que está assistindo é o seguinte: país em desenvolvimento. Antes você lembrava do tal do país subdesenvolvido, que não existe mais essa nomenclatura. E agora é país Em desenvolvimento. O país em desenvolvimento, amigo, quando ele vai para uma negociação na Organização Mundial do Comércio, ele tem algumas vantagens por estar em desenvolvimento. Ok. Então ele tem direito, por exemplo, eventualmente, de subsidiar alguma área econômica. Ele tem direito de tarifar algum produto que ele esteja negociando com outro país para proteger o seu mercado interno. Ou seja, ele negocia com algumas vantagens na OMC.
Então o Brasil hoje tem esse status, né, Rebeca, de país em desenvolvimento. Que ele se declarou lá na OMC como nação em desenvolvimento. Exatamente. E agora o Bolsonaro Quer ir para o foi OCDE. pressionado pelo Trump a ir lá na OMC e se autoproclamar agora não mais em desenvolvimento. O Brasil então abriria mão das suas vantagens na OCDE, na OMC, para participar da OCDE. Exatamente. Olha que legal isso para a prova, hein, gente? Abro mão das vantagens na Organização Mundial do Comércio para ter o apoio dos Estados Unidos para a nossa entrada na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Clube dos Ricos. E o presidente Bolsonaro... Mas tem mais vantagem ou mais desvantagem entrando para o grupo da ONU? Não se sabe ainda. É difícil avaliar assim, com tanta clareza, né? Não é fácil. A gente sabe que na OMC as nossas vantagens nos trouxeram bons resultados nas últimas questões do trigo, da laranja, mas a gente não sabe se realmente daria um upgrade, se faria com que os investidores olhassem o Brasil com maior confiança. No fundo, o presidente Bolsonaro espera atrair investidores. O presidente Bolsonaro quer retomar o crescimento do Brasil, lembrando que o PIB do ano passado foi de 1,1%. Crescemos muito pouco e a greve dos caminhoneiros certamente acabou impactando qualquer possibilidade de crescimento econômico. É foda. Eu acho que a gente pode então finalizar com Alcântara. Com Alcântara, né, que o Francelino trouxe e aí o assunto para nossa mesa, nossa roda de debate. Alcântara já é uma história antiga, né, Rebeca? É o centro de lançamento de Alcântara. Propositalmente próximo da linha do Equador, porque a força gravitacional é menor, o foguete economiza 30% de gasolina. Gasolina é maneira de falar, né? Combustível, de combustível. O nosso foguete então vai, que é uma maravilha. Inclusive a França não abre mão da Guiana Francesa por conta dessas vantagens. Tem a base de lançamento de Kourou lá na Guiana Francesa. Os franceses não aceitam perder protagonismo também, claro. Rebeca, agora tem uma polêmica sobre a base de Alcântara. Primeira polêmica, essa viagem é polêmica. Primeira polêmica é que não há previsão de transferência de tecnologia pelo acordo, basicamente o aluguel. E segundo, há um quilombo reivindicando parte das terras onde está instalada a base de Alcântara. Verdade. Então são coisas que a gente tem que estar atento aí para qualquer prova, né? Não é uma decisão simples. Olha, os americanos vão poder usar a base de Alcântara para fazer lançamentos aeroespaciais. Não é bem assim. Existem outros pontos a serem debatidos. E a título de prova também pode colocar que haverá troca de tecnologia, o que não haverá, né? Não haverá. Troca. Eu acho que esse é o primeiro ponto polêmico. É um aluguel de uma área, eu faço o que eu bem entender ali, eu estou te pagando por isso. A cada lançamento também o Brasil vai receber, não só o aluguel, mas a cada lançamento a gente também recebe. E vai fazer o que com esse dinheiro? E o ministro Marcos Pontes, que eu tenho certeza que você vai estar com ele agora essa semana. Esteve, né? Não pude porque teve a comissão de educação mesmo, eu não consegui. Mas vão ter outras oportunidades. O Marcos Pontes, nosso astronauta, ele é o ministro, ele disse que todo o dinheiro arrecadado com esses lançamentos, com esse aluguel, será injetado no nosso programa aeroespacial. Legal. E só para lembrar que o crânio, a cabeça do nosso projeto aeroespacial está em São Paulo, em São José dos Campos, é o ITA. É o ITA. E parabéns aos militares, parabéns à aeronáutica brasileira pela excelência. E também ficar atento à possibilidade da Boeing comprar a Embraer. Esse também é um dos assuntos que desde o governo Temer vem se arrastando e a qualquer momento o presidente Bolsonaro vai também acabar dando a sua palavra sobre essa venda. Isso mesmo. Pessoal, a gente está chegando em 15 minutos, né? Isso. Agora acho que passamos um pouquinho do tempo, mas foi importante para vocês entenderem aí mais ou menos o que foi, em resumo, essa viagem do presidente Jair Bolsonaro a Washington, nos Estados Unidos. É isso aí. E não se esqueça, para a gente ter aí um likezinho e não esquecer também de marcar o sininho para você receber os nossos vídeos.
É com muito prazer que nós estamos aí desenvolvendo uma série de vídeos e claro que a sua participação é fundamental para a gente fazer cada vez mais vídeos e vídeos com o que você precisa para o seu concurso, para a sua prova do Enem, ou seja lá até mesmo para você compartilhar o conhecimento com seus familiares. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio. Até!